Você já ouviu falar em viticultura e enologia? Sabe do que se trata? O programa Outros Olhares de hoje vai explorar o universo das uvas e dos vinhos. Vamos conhecer um pouco da história do mercado e das curiosidades sobre a produção vinícola. Fique com a gente, estamos no ar! Nossa convidada de hoje é a professora da UniChapecó, coordenadora do curso de gastronomia e também enóloga, Simone Mascarello Servini. Professora Simone, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, Júlia, agradeço pela oportunidade de estar aqui e conversarmos um pouquinho, sobre esse assunto. Esse tema que é tão interessante, tão gostoso de se falar, né, professora? E para a gente já começar, gostaria que você explicasse para a gente os conceitos. O que é viticultura, o que é enologia, o que se trata esses assuntos? Bom, Júlia, nós temos então, quando a gente fala em enologia, a gente precisa pensar como ciência, como uma área de estudo, com possibilidades acadêmicas, de profissão. Então, enologia seria o estudo, a ciência que trata do vinho, uma palavra de origem grega, que seria estudo do vinho, oinos, com terminologia grega. Então, dessa forma, na enologia, a gente estuda tudo que se refere ao vinho, desde os processos produtivos, de envelhecimento, parte mercadológica, marketing. Então, de pensar o tipo do produto, o vinho que você quer elaborar, a chegada no produto final e depois até chegar no consumidor. Então, assim, são várias áreas interligadas dentro da enologia para se ter um estudo final, mas sempre voltado para o vinho. Agora, quando a gente pensa em viticultura, então não é algo assim de profissão, regulamentado. Não existe a profissão viticultor regulamentado. Enólogo, sim. Então, na viticultura, o que a gente tem? É a cultura da vitis, da uva. Então, é mais ligado à questão da plantação, do cultivo da videira, do parreiral, como chamam, do vinhedo. Então, o viticultor é a pessoa que trata da plantação, do cultivo da uva, da fruta, da matéria-prima. E temos também as variações, que seria a vitivinicultura. Complicou um pouquinho mais o nome aí, né? Então, iniciando, viticultura, só a vinha, Certo. Só a planta. Vinicultura, então a cultura do vinho. Então já entra a questão do vinho. Ok. E agora vitivinicultura, os dois. Olha que interessante. Então se eu falar para ti, eu sou uma vitivinicultora, significa que eu trabalho com a uva, eu planto, eu cultivo e eu produzo meu vinho. Olha que legal. Eu sou os dois. Agora, se eu falar para você, eu sou enóloga de profissão, eu posso não necessariamente plantar a minha uva e produzir o meu vinho. Ter uma empresa, por exemplo, mas eu posso trabalhar com isso para terceiros. É uma profissão. Olha que legal. E onde é que se busca essa formação, professora? Já que é uma profissão, onde é que se formam essas pessoas? Bom, então o enólogo é uma profissão regulamentada pelo CRQ, E hoje no Brasil a gente tem apenas 5 cursos de enologia. Olha só, no país todo. No país todo, 5 cursos. Sendo que o primeiro, o pioneiro ele é da cidade de Bento Gonçalves, que existe até hoje, e ele foi fundado há mais ou menos 50 anos. Mas sendo que no início era uma escola técnica, então não era uma graduação. Depois, em 95, ele veio a se tornar um curso superior de viticultura e enologia. Então, hoje, além desses, na época da minha graduação, então, eu realizei nesse de Bento Gonçalves, mas hoje nós temos também no Nordeste, que fica em Petrolina, outro em Pelotas e temos outro em São Roque, na cidade de São Paulo, que também é um polo vitivinícola. Então, esses 4 federais, todos federais e cursos tecnólogos, e temos um bacharelado, que aí fica em Dom Pedrito, na Campanha Gaúcha, tem uma duração um pouquinho maior. Certo. E então são esses 5 cursos para quem resolver,
atuar nessa profissão. Atuar na área, muito interessante. Agora pensando um pouquinho na história, prof, resgatando um pouquinho da história, a gente percebe que o vinho, ele sempre esteve ligado ao desenvolvimento de várias civilizações. A gente ouve falar do vinho desde os gregos, desde os egípcios, né? Sempre esteve presente na história. Como é que é isso? Como é que se desenvolve? O que você estudou aí nas suas pesquisas também em relação à história do vinho? Bom, o que a gente tem de relatos e também o que foi comprovado, né, foi que o início, então, da cultura da vinha e do vinho foi realmente com os egípcios. No entanto, existem pesquisas também onde se relata a aparição, então, de uvas, né, de videiras, claro, num estilo de plantar mais rústico, mais rudimentar, na Turquia, na Grécia. Então, se a gente olhar o mapa mundi, vai ver que um país é em frente ao outro, então tem muita relação. E também onde é hoje o território do Irã. Então, isso é antes de Cristo, né? Então, é algo assim muito antigo mesmo. Mas assim, pela civilização egípcia, a gente teve a comprovação através dos desenhos. Então, nos encontrados arqueológicos, a gente pôde ver que eles tinham nos desenhos representações do processo produtivo do vinho. Claro que muito rudimentar. Claro. Na época, eles usavam as ânforas, né, como recipiente vinário, que eram muito rudimentares mesmo. Claro. Que hoje a gente tem no inox, né, da barrica de carvalho, na época era o recipiente que eles tinham. E depois, isso com o passar do tempo, se a gente pensar em expansão de território, em batalhas, conquistas de novas terras, que isso, né, tinha muito no passado, a gente vai remeter aos povos romanos, né, e aos gregos novamente. E o que surgiu a partir daí? As divindades do vinho. Olha só. Então, tem o Baco, que é o deus do vinho romano, e o Dionísio, que é o deus do vinho grego. Então, e aí vai. Depois disso, se a gente for pensando numa outra fase, pensando também, né, em territórios, vem uma outra questão que a gente poderia entrar, que é o velho e novo mundo do vinho. Como é que é isso, prof? Assim, qual que é o velho mundo do vinho? São os países mais clássicos e mais antigos na produção. E quais são esses países? Países europeus. Certo. Itália, França, Espanha, Portugal, né, a própria Grécia, enfim. Mesmo não sendo muito, né, tradicional, são esses países que ficam mais próximos ali. Então, esse é o velho mundo do vinho. E depois, com o passar dos anos, surgiu o novo mundo do vinho. Que aí entra Brasil, Chile, Nova Zelândia, Austrália. Olha só. África do Sul, que é um país que está bem expoente assim, na produção. Califórnia. Então, são os países que vieram depois. Que interessante. Nessa produção e na questão assim até econômica. E a gente chama de novo mundo. Que interessante, interessante saber disso. Agora eu ia te perguntar em relação ao Brasil, né? A gente sabe que tudo chegou aqui lá em 1500 com o descobrimento, que também vieram os primeiros barris de vinho para cá, com as navegações, enfim, as caravelas, né? Mas como é que chegou o vinho aqui no Brasil, as primeiras uvas, as primeiras plantações, né? Como é que isso se distribuiu aqui? Bom, Julie, assim, teve entradas, né, pelos portos, então ali por São Paulo tem registros, né, de vinhas, mudas que tenham entrado por ali. A gente frisa que foi a imigração italiana, né, então seja ali por São Paulo, alguns relatos no Espírito Santo também, mas o que mais se pronunciou foi então pelos imigrantes italianos, que chegaram depois na Serra Gaúcha. Então, isso foi por volta de 1880, 75, e que realmente foi através dessa imigração e dessa localização, né, que seria o estado do Rio Grande do Sul, que realmente a vitivinicultura brasileira se desenvolveu. Foi a partir daí. Foi a partir. E hoje, se a gente né, fizer uma retrospectiva, vai ver que é o estado que ainda é o mais forte nessa produção. Pois é, mudou alguma coisa de lá para cá, prof? Como é que está a distribuição da produção hoje no Brasil? Ela tem muita relação com o clima, né? Sim. Bom, hoje a gente pode dizer assim, então o Rio Grande do Sul ainda é forte. O primeiro produtor, certo, né? É o que mais produz e elabora vinhos, mas a gente tem uma modificação no segundo produtor,
que hoje a gente tem, então, o estado de Pernambuco. Olha só. Depois seguido de São Paulo, então tem aquela região de São Roque ali, que acaba produzindo bastante. E nós, Santa Catarina, somos o quarto estado produtor. Mas o que acontece ali no estado de Pernambuco, né? Por que é o segundo? Eles têm uma produção muito expressiva de uva de mesa. Então, aqui a gente tem números falando de viticultura, de produção de uvas. Certo. Então, Rio Grande do Sul primeiro, mas comporta, né, mais uvas para vinhos, certo, menos de mesa. E Pernambuco, então, é predominantemente uvas de mesa, que são aqueles cachos maiores, bonitos, inclusive para exportação. Olha que interessante. E Santa Catarina, quarto lugar, então, no país. Quais cidades, quais regiões que se concentram mais a nossa produção? Bom, Julie, Santa Catarina, então, assim, tudo iniciou pela região ali do Vale do Rio do Peixe, né, que é Videira, Tangará, Pinheiro Preto. No início ali prevalecia os vinhos de mesa, os vinhos comuns, tá? Hoje, assim, a gente ainda tem essa região como uma grande produtora aqui no estado. Além de vinhos de mesa, eles produzem também os vinhos finos, né, que são classificações, mesa e finos. Aí nós temos uma região que vem se desenvolvendo muito bem aqui, que é a região uma classificação, uma associação que se chama Vinhos de Altitude. Então, nessa associação tem vinícolas de São Joaquim, Lages e Urupema, cidades ali vizinhas, que pela altitude, pelo clima bem definido, né, inverno é rigoroso, eles acabaram descobrindo um grande potencial para a vitivinicultura. Então, hoje a gente tem nessa região dos vinhos de altitude empresas bem conceituadas e que vêm produzindo com muita qualidade. Cito também a região do Vale Trentino, onde a gente tem a cidade de Uruçanga, que é uma das únicas, poucas no país que trabalha com uva Guete, que é uma uva branca diferenciada. Então, aqui no oeste também, né, uma produção mais pequena, mas tem. Então, assim, o estado ele tem em vários pontos, né, tá bem representado. Olha só, que né, interessante. seja por vinhos de mesa ou vinhos finos. Certo. Prof, daqui a pouquinho a gente vai seguir conversando, até para entender um pouco mais das curiosidades aí dessa área, que ela é bem instigante, bem interessante, e tem um mercado muito importante também, né? Mas nós já seguimos nosso assunto, pode ser? Ok, sim. Vamos lá, o programa Outros Olhares é sobre viticultura e enologia. A gente faz um rápido intervalo e já voltamos. O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila e células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. Uno Chapecó. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE em 2016 aponta que no Brasil existem 52 milhões de cachorros e 21 milhões de gatos. O estudo divulga ainda que 44% das famílias possuem ao menos um bichinho de estimação. Com o aumento do número de lares que consideram os pets como parte da família, novos serviços têm surgido para atender às demandas dessa população de quatro patas. Com o objetivo de facilitar o contato entre o cliente e o pet shop, Lucas Dalberto, na monografia do curso de Sistemas de Informação, desenvolveu um aplicativo chamado Agenda Pet, feito para o sistema iOS da Apple. O aplicativo permite que o cliente escolha entre serviços oferecidos pelos pet shops mais próximos, além de agendar o melhor dia e horário para levar o pet. O aplicativo também auxilia no lembrete de vacinas, horários e dias que o animalzinho precisa ir ao veterinário. Segundo a Pet Brasil, em 2016, o mercado de pets movimentou no país mais de 18,9 bilhões de reais, o que nos coloca em terceiro lugar no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido. Eu sou Ana Virtuoso e este é o Uno Ciência. Até a próxima! E aí, tudo bem? Tô aqui na Uno Chapecó para te fazer uma pergunta. Você já pensou na diferença que o diploma de uma universidade respeitada pode fazer na sua vida?
Pois é, o EAD da UNO Chapecó é para você que quer transformar a sua carreira. Só na UNO você conquista um diploma que vai te dar credibilidade no trabalho. Acesse uno.edu.br/EAD e conheça os 11 cursos de graduação à distância da única universidade da região que é nota máxima no MEC. EAD UNO Chapecó. Aqui você aprende de verdade. De volta com Outros Olhares e a nossa conversa hoje é com a professora da UNO Chapecó, coordenadora do curso de Gastronomia e também enóloga, Simone Mascarello Servini. Professora, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Gostaria que você já explicasse para nós, para a gente abrir esse segundo bloco aqui, a diferença entre uva de mesa, uva fina. Você citou no primeiro bloco algumas questões que envolvem esses tipos de uva. Agora, o que é cada uma? Bom, resumidamente, Júlia, é o seguinte, as uvas de mesa são as de origem americana, né? Então, que a gente chama de vitis labrusca, seria entre elas, né, o nome científico. Então, uvas que vêm, né, do continente americano. E as uvas finas são as uvas europeias, ou vitis vinífera, que geralmente vêm, então, geralmente não, elas vêm do continente europeu, muitas delas da França, Itália, Alemanha, então são uvas europeias, simplificando. O que acontece? Então, dependendo do tipo de uva que eu faço meu vinho, que eu elaboro, eu tenho um vinho comum ou um vinho fino. Olha só. Tá? Então, um vinho comum, citando, né, exemplos, vinhos de uva Isabel, Bordeaux, Niágara, que são esses vinhos mais simples. Mais simples, eu digo assim, por exemplo, para harmonização com alimentos. Então, eles têm aromas, né, sensação de boca, mas não tão, aromas, por exemplo, não tão pronunciados como os vinhos finos. Então, quando a gente fala em vinho fino, o que é? É o Cabernet Sauvignon, o Merlot, o Chardonnay, o Riesling, né, e N outros tipos de vinhos e uvas que existem no mundo. Então, é essa diferença, né, a origem da uva e o tipo de vinho que resulta. Interessante. Agora, professora, também aproveitando o seu conhecimento na área, gostaria que você nos explicasse aqui a diferença entre o vinho, o espumante, champanhe, porque há uma certa confusão muitas vezes entre espumante e champanhe, por exemplo, né? Sim. Quais as diferenças? Bom, quando a gente fala em vinho, é vinho tranquilo. É um vinho que passou por uma fermentação que é alcoólica e que resulta aquela garrafa normal que a gente vê no mercado, geralmente verdinha. Então, esse é um vinho tranquilo, que chamamos de vinho. Certo. Tá? Quando a gente... Aí, agora, entrando entre champanhe e espumante. Certo. Na verdade, o processo é o mesmo, tá? Mas eu vou explicar assim, então, começando pelo champanhe. Champanhe é uma bebida francesa da região de Champagne, que fica no noroeste da França, e ela só pode ser chamada, né, denominada de champanhe, os produtos daquela região. É uma marca praticamente, então, então assim, quando eu encontrar um produto que tem no rótulo champanhe, eu sei que é daquela região da França. Entendi. Então, e nessa região, as duas cidades principais, né, na produção é Épernay e Reims. Então, o que acontece? Todo o champanhe do mundo só pode sair dessa região de Champagne. Certo. E o processo lá de produção, ele é lindíssimo, porque ele é o processo que a gente chama de champenois. É o método tradicional, onde o champanhe, ele é feito garrafa por garrafa. Processo praticamente artesanal. Isso. Por isso que o champanhe ele tem um preço também um pouquinho elevado, né? Então, quando a gente fala em França, champanhe é o processo champenois, tradicional. Certo. Agora, o que acontece? Esse mesmo processo, ele se difundiu, ele existe em outros países. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos produção por esse método. Mas o detalhe é que a gente não pode chamar de champanhe, né? Porque nós estamos na região de Champagne da França. Entendi. Então, nesse sentido, a gente denominou de espumante. Certo. Então, o espumante nacional, ele pode ser feito pelo método champenois, que é o mesmo da França, ou por outro método que é o charmat, que são em autoclaves, tanques de inox, que é um processo que eu consigo fazer mais quantidade, que não é garrafa por garrafa. Agora, professora, em relação à sua atuação aqui também no curso de gastronomia, né, e o próprio curso de gastronomia também tem uma disciplina que é a enologia, que trata dessas questões, como é que faz para harmonizar? Tem como a gente trazer algumas dicas
para quem nos acompanha, também essa questão da harmonização dos alimentos com o vinho, com o espumante? Sim, então, Julie, na gastronomia a gente tem a disciplina de enologia e enogastronomia. Certo. Então, de uma forma geral, primeiro se conhece os vinhos para depois harmonizar. A harmonização, o que mais, assim, dando uma pincelada, o que mais funciona, e para a gente não errar, né, seria a harmonização por sinergia, ou seja, alimentos que se combinam. Como que a gente faz para saber, prof? Por exemplo, quais são os alimentos sinérgicos, né, ao vinho? Os queijos, as carnes, os peixes, em geral, são alimentos que combinam. Então, se eu pegar um hall de queijos, eu vou conseguir, claro, né, analisando os tipos de vinhos, queijos, jogar, por exemplo, 10 queijos com 5 tipos de vinho. Então, queijo é um alimento que eu consigo combinar facilmente. Certo. Carne também. Então, por exemplo, uma carne bovina, eu vou pensar num vinho tinto. Aí depois eu penso em qual variedade. Certo. Um peixe, num vinho branco. Agora tem alimentos neutros também. Por exemplo, a carne de frango é considerado um neutro, o pão. E tem os que não combinam. O que não combina? Difíceis, né? O chocolate é um que não combina, o aspargo, né? Alimentos que tenham muita acidez, muito vinagre no tempero. Então, isso a gente estuda na harmonização, certo. na questão, e isso é enogastronomia. Olha que interessante. É conhecer os vinhos e depois combiná-los com os alimentos. E não tem outro caminho senão estudar e conhecer cada um deles, então, prof, para fazer essas combinações? Isso, primeiro conhecer os alimentos e depois ir fazendo os testes e harmonizando. Agora, uma curiosidade que eu tenho também em relação ao paladar. Dizem que a gente precisa treinar o nosso paladar para ele se adaptar a determinados vinhos ou a determinadas bebidas, né? Como é que se faz esse treinamento do paladar? É experimentando mesmo? A enologia, a análise sensorial é algo que eu falo assim que você precisa de treino. Então assim, para quem é leigo, para quem nunca degustou, geralmente eu inicio com vinhos brancos, mais leves, depois eu vou para o espumante, um vinho rosé e os tintos sempre por último. Então os tintos são mais encorpados, são mais pesados e se você, né, na minha opinião, claro. Se você colocar primeiramente, você pode até assustar um pouco a pessoa que quer aprender. Então eu procuro assim ir sempre do mais leve para o mais pesado, mas é questão de treino. A análise sensorial é treino, você precisa testar, conhecer as uvas, a uva Chardonnay, como que ela é em boca, qual é mais ácida, é a Riesling, qual vinho tem mais tanino, é um Taná, é um Merlot, é um Cabernet, e isso é percepção, você precisa sentir. Olha que interessante, né, e tem uma uva ou um tipo de vinho em especial que faça mais sucesso, que seja mais popular entre as pessoas, que geralmente tem uma boa aceitação? Bom, dos vinhos tintos, mundialmente é o Cabernet Sauvignon, que é o mais produzido e mais vendido e consumido. E das uvas brancas é o Chardonnay. Olha só, então, curiosidade também, né? A gente chama de a rainha das uvas, né? A branca é a Chardonnay e a tinta é a Cabernet. Olha, interessante a gente saber disso. Agora, professora, a região aí de Bento Gonçalves é um belo exemplo no Rio Grande do Sul de como se explora o turismo em torno dos vinhos, da produção toda envolvendo as uvas, né? O que se pode falar sobre o enoturismo? É assim que se fala? Sim. O enoturismo, o que se aprende e o que se fala hoje sobre o turismo envolvendo o vinho? O enoturismo, Júlia, é algo que vem crescendo muito aqui no Brasil. Então, como tu comentou, tem o exemplo do Vale dos Vinhedos, né, ali em Bento Gonçalves. Não só do Vale, né, na própria Caxias do Sul, em Garibaldi, Flores da Cunha, a gente tem roteiros enogastronômicos. E o que é o enoturismo, enogastronomia? É quando você já tem empresas instaladas, né? Você já tem aquela cultura do vinho naquela localidade e aí você acaba atraindo, né, outras empresas. E o que seria? Empresas gastronômicas, empresas hoteleiras, empresas de passeios. Então, isso é o enoturismo. É um turismo alavancado naquela região por meio do vinho. Claro. Então a pessoa vai para conhecer o vinho e acaba fazendo outras coisas. Movimenta toda a economia, né? Muito, e é um turismo de experiência que a gente chama também, porque a pessoa ela está experimentando, está vivenciando um momento ou algo novo. E isso vem dados certos. No Brasil ainda é incipiente, né? Mas assim no Rio Grande do Sul que isso já está consolidado, mas em outras regiões do mundo o enoturismo é algo muito forte já. Então, se você olhar para a região da Borgonha, a região de Bordeaux, as pessoas vão para lá para fazer o roteiro enológico, enoturístico. Né? Então, une as duas coisas. Elas vão para a região do vinho e vão passear.
Que bacana, porque aí tem toda uma questão de produção, né, a fabricação, mas também tem os produtores, tem realmente aí uma economia que gira muito forte em torno disso tudo. Professor, eu ia lhe perguntar também, o processo de fabricação, né, de transformar a uva em vinho, envolve muitos profissionais. Dá para citar um pouquinho do exemplo de como é que é esse processo de fabricação? Quem que está envolvido nesse processo todo? Bom, a presença assim, constante do enólogo, os viticultores, né, então os produtores. Aí é uma cadeia assim, que comporta profissionais, por exemplo, de administração, de marketing, de química, de engenharia. Então, assim, são vários profissionais envolvidos, né? Marketing também. Porque é uma cadeia muito grande, né? Então, a própria, complementando, Claro. A gastronomia, né? Algo que vem se envolvendo agora também, o turismo, né? Então, essa cadeia acaba chamando, né? Buscando profissionais de outras áreas. Sim, sim. Agora, professora, quem está nos acompanhando aqui, de repente tem essa vontade de produzir, de tentar produzir o seu próprio vinho, que é uma experiência também muito rica, muito interessante, já que estamos numa região agrícola aqui, né? Por onde se começa o processo de fabricação de um bom vinho? Começa onde? Observando que aspectos, por exemplo? Bom, o início é no vinhedo, né? É a fruta, é a uva. Se a gente não tiver uma uva de boa qualidade, o enólogo vai ter um trabalho muito grande lá na vinícola. Então, o principal, assim, é você observar a tua produção, ou de quem você compra, né? Essa matéria-prima. E depois, dentro da indústria, você tem vários processos. Hoje a gente tem equipamentos modernos para você conseguir chegar num resultado esperado. Porque é interessante que por mais que a marca seja a mesma de determinado vinho, cada ano, com a mudança da safra, com a mudança do clima, você tem um resultado diferente, né, professora? Sim, os vinhos nunca serão iguais. Você pode pegar da mesma empresa de determinada localidade, não vai ser igual, porque cada safra é uma safra. Então, o que eu comento né, com o pessoal que está aprendendo, é que um vinho Cabernet Sauvignon do Brasil vai ser diferente de um chileno e diferente de um francês. E mesmo assim, o francês de um ano é diferente do outro ano. Só. Então, porque entra aí a questão de território, de clima, né, geográfica, a insolação, o nível de chuva daquele ano. Então, a uva nunca vai ser a mesma. Legal, bacana saber disso também. Várias curiosidades aqui envolvendo a enologia, a viticultura. Agora, professora, quem está aqui na nossa região também, a gente comentou antes que os cursos de graduação são poucos no Brasil, mas quem está aqui na nossa região, especialmente aqui na abrangência da UniChapecó, também tem a oportunidade de fazer uma especialização nessa área, né, que a universidade está oferecendo. Como é que está sendo? Já está em processo esse curso? O que ele estuda? Bom, hoje aqui em Chapecó, então, a gente iniciou faz menos de um mês a pós-graduação em viticultura e enologia. Esse curso ele abrange disciplinas desde a parte de vite, né, pragas, plantação, manejo, que tipos, né, as doenças. Então, uma especialização mesmo para aprender sobre a uva e depois vai para o processo produtivo. Então, ela é bem dividida, ela tem muitas aulas práticas. Nessa pós são mencionados, então, tem disciplinas de enogastronomia, temos disciplina de espumantes, enoturismo, entra a questão dos orgânicos, né, que está muito em alta, slow food. Então, assim, é um apanhado geral, foi feito um resumão. E também, Júlia, então, fora, né, da pós, a gente tem no curso de gastronomia a disciplina de enologia e enogastronomia. Que bacana. Né, que pode ser feita também de forma isolada. Uhum. Quem tem curiosidade, quem gosta, aprecia essa área, pode procurar também essa disciplina isolada. Agora, professora, para a gente se encaminhar aqui para o fechamento, quem acompanhou nossa entrevista aqui, ficou a fim de comprar um vinho, e quem está começando essa experiência com vinhos, o que você diria, né? Tem uma dica que você poderia deixar para quem está entrando nessa experiência a partir de agora? Bom, principalmente assim, beber o que você gosta, né? Porque o vinho, ele é sensorial e ele é subjetivo. Então, talvez o que é bom para mim não é para ti. Nas disciplinas, de uma forma geral, a gente dá o caminho, né? O que é um branco, o que se busca no branco, o que é um tinto. Mas, para a pessoa que está iniciando, então, tentar conhecer um pouquinho de cada um e ver qual é o tipo que mais lhe agrada, né? E a gente nem comentou, Júlia, sobre os vinhos suaves, os doces. Olha só. Mas lembrando um pouquinho, né, que os vinhos doces, os suaves, eles acabam mascarando um pouquinho. Então, para conhecer mais a fundo, o ideal seria os vinhos secos,
né? Interessante. Degustar os vinhos secos para se conseguir uma impressão mais real do que é realmente aquele vinho. E naquela escala que você citou antes, então começando pelos brancos... Brancos, espumantes, aí os rosés, que geralmente espumante é branco, né? Agora tá começando os rosés. Aí depois os vinhos rosés e por final os tintos, que isso aí seria na evolução de corpo, de estrutura, né? Do mais leve para o mais pesado. Claro, muito bom, mas é bom saber essas dicas aqui, a gente vai aprendendo um pouquinho. Professora Simone, muito obrigada pela sua participação, foi muito interessante conhecer um pouquinho mais desse universo e muito sucesso para vocês. Muito obrigada, Júlia, pela oportunidade e fico à disposição. Tá certo, então. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau!